quem é dono de uma empresa, que trabalha num clube, cujo maior patrocinador era esse, que é credor de um outro clube, que a garantia são as ações. Detalhe, isso tudo se anunciado no dia que o Vasco perde de 3-0 para o Palmeiras, em 20 minutos. Eu acho que isso é complexo. Mas legalmente não tem problema, né? Eu acho que tem algumas coisas que assim, é feita a mulher de César, né? Não precisa ser honesta, tem que parecer honesta também. Pedrinho, irmão, só nota não. Só nota oficial não. Aparece. Vai por mim. Aparece. Vamos destacar isso aqui. Mas, primeiro, gostaria de falar e agradecer a Oi. Oi Internet. Voltou aqui em casa. Estou aqui na minha residência com a camisa do suco amarelo. Agora sim, estou mais confiante para a partida de logo mais contra o Fortaleza, para o Vasco acabar com essa urucubaca que já dura 20 anos. Até cuspi aqui. O Vasco não consegue ganhar do Fortaleza lá. E como o jogo do nosso Vascão é só às 9h30 da noite, o Thiagão consegue aparecer por aqui mais uma vez com um detalhe muito importante, né? Gente que estava aqui imaginando que o Vasco já estava definido, não, existe uma dúvida entre GB e Andrés Gomes. Vamos debater sobre essa dúvida do Fernando Diniz em relação à partida de logo mais, família. E o segundo ponto que eu gostaria... lembrei, tem gol do Barros hoje, tá? Preciso dar esse recado aqui. Que isso, Thiagão? Tem gol do Barros hoje. Eu abri aqui a rede social, entrei no Insta dele, hoje é aniversário da mãe dele, ele vai marcar um gol e vai dedicar à mãe. Escuta o que eu tô te dizendo. Agora sim, segundo ponto. Pedrinho, show, vai por mim. Não é só nota oficial. Aparece, não tô falando aqui pra arrumar confusão, né? É aquele esculacho no argumento, sabe? Toque me voe. No talento, não pode. O cara não pode querer arrumar tumulto com a Leila, ficar atacando a Leila e usar o Vasco. Não pode. Ele tá falando da sua moral, ele tá falando da sua credibilidade, ele tá falando dos jogadores do Vasco. Como é que ele cita uma derrota pro Palmeiras por 3-0 com 20 minutos? Tá errado isso aí, Pedrinho. Tá errado, tá? Não, só nota não. Como eu tô dizendo, esculacha no talento, aparece aí, utiliza as redes sociais do Vasco, não pode fazer isso. O cara tá totalmente equivocado. Até porque ele não tem moral nenhuma. Ele não tem moral nenhuma pra falar sobre essa situação. Nenhuma, e todo mundo sabe o porquê. Não somente o vascaíno comentou isso. Não somente, isso rodou aí nas redes sociais pelo mundo inteiro. Ele não tem moral pra falar dessa situação Crefisa, Vasco, Leila, Vasco, Pedrinho. Não tem moral. Todo mundo sabe. Eu posso até repetir isso aqui. Então aparece, Pedrinho, porque ele está falando da moral dos jogadores da sua. Não pode isso. Mas de forma nenhuma, isso tá errado. Então aparece. Vai por mim. E tem muita resenha aqui nesse vídeo, família. Além disso, vamos destacar aqui algumas situações do Fortaleza, falar sobre a Copa do Brasil, né? Um jogador que foi cogitado aí no Vasco para a temporada 2026, entraram em contato com o empresário dele, já descartou essa possibilidade. Quero falar aqui do Ryan também, trazendo o jornalista da ESPN, que está lá em Portugal, falou que o Porto vai fazer de tudo para contar com ele para a próxima temporada. Então chega aí, que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão e dar aquela moral na Golcase. É isso mesmo, parceira aqui do nosso canal. Tá aqui o nosso cupom Família Vasco, QR Code. Deixa o link também aqui no primeiro comentário fixado. Quer contar com a sua capinha personalizada, seu copo térmico, sua garrafa térmica que você pode utilizar no seu dia a dia, academia, trabalho, mochila, mala para viajar que você pode personalizar com o seu belo nome. Família, fecha com a Golcase e utiliza o nosso cupom Família Vasco. Vai estar fortalecendo demais o trabalho do Thiagão. Vamos seguir a nossa resenha e rapidamente destacar aqui o sorteio da Copa do Brasil. Tá aí, ó. O sorteio dos mandos de campo das semifinais e finais da Copa do Brasil será no dia 22/10, próxima quarta-feira. Isso é uma situação que me incomoda demais em relação a esse confronto contra o Fluminense. O Vasco, poxa, tinha que ter a possibilidade de jogar em São Januário. Eu não vi, assim, né, alguma confirmação nesse sentido, mas imagino que vai ser, né, as duas partidas no Maracanã. E aí eu comento aqui com vocês, teve até um vascaíno que me criticou nesse sentido. Não, é pau a pau, não sei o quê. Cara, não acho, tá? Não acho. Eu acho que existe, sim, um leve favoritismo, porque o Fluminense vai jogar as duas partidas em casa. E não é só uma questão de torcida, não é. É adaptação,
ambiente, os caras fazem, né, tantos jogos no Maracanã. O Vasco faz 4, 5 jogos no ano. Como eu daria o favoritismo pro Vasco se o Vasco jogasse as duas no nosso Caldeirão? O papo é esse. Porque time por time, é bem pau a pau. É bem pau a pau. Eles têm jogadores que estão vivendo um bom momento, que é o caso do Serna, né? Me parece até que se destacou lá na seleção da Colômbia. Esse Lúcio tá jogando bem, o Canóbio também, Martinelli, Hércules, e a gente também tem aqui os nossos jogadores que estão performando, então vai ser um jogo muito equilibrado. No papel tem muito equilíbrio, mas essa questão do Maracanã me incomoda um pouco. O Vasco deveria jogar, né, em São Januário, que aí seria uma outra parada, família vascaína, mas vamos saber aqui no dia 22. Vamos lá, destacar aqui uma informação do Jorge Nicola, que entrou em contato, Pablo Miranda, é isso, representando o jogador, né, em contato aqui com o Jorge Nicola, é o empresário dele, né, disse que não tem qualquer possibilidade do lateral defender o Vasco em 2026. Eu comentei isso aqui com vocês, poxa, até acredito mesmo, cara, que a diretoria do Vasco sondou a situação, ele que tá aí numa confusão com o Al Hilal, mas, poxa, jogador de 27 anos, eu acho que ainda tem mercado europeu, é muito bom jogador, muito técnico, marca mal, marca, mas tem muito talento, tem muito recurso. Aumentaria muito o nível do Vasco e de qualquer time aqui no Brasil, tá? É muito bom jogador, mas é isso, é difícil imaginar que o Vasco, nesse momento, ia conseguir a contratação do Renan Lodge, e aqui tá o empresário descartando qualquer possibilidade. Vamos seguir a nossa resenha. Família, queria aqui rapidamente destacar e parabenizar, né, Pablo Verratti, completando hoje 37 anos, tá aí dia 15 de outubro, de repente, né, é um jogador ali também para entrar no decorrer da partida e tirar essa urucubaca dele no aniversário dele, seria bem bacana. Felicidades aqui pro Verratti, pra sua família, né, às vezes a galera acha que eu não gosto do Verratti, que eu pego no pé dele, não, né, é porque eu coloco o Vasco acima de qualquer coisa, tá? Depois vem a minha gratidão aos jogadores. Se eu entender que o Vasco pode performar melhor e conquistar os resultados, modificando a forma de jogar, eu não vejo problema algum, porque eu e você, a gente torce para um time gigante, que sempre tem que ter os seus objetivos acima de qualquer coisa. E falar disso ou daquilo não é menosprezar ou faltar com respeito em relação ao Verratti. Concordo muito com o Pedrosa quando ele diz que o Verratti é o jogador que a gente tem mais identificação depois do Nenê. Concordo plenamente, porque é um cara que representa, um cara que se dedica, um cara que em 23 e em 24 levou o Vasco nas costas, mas, né, o momento não é legal. E aí, às vezes, a galera vem aqui me criticar. Não, mas eu coloco o Vasco acima de qualquer coisa, tá? Acima de qualquer coisa. Mas é um dia especial aí, Verratti completando 37 anos. Parabéns, pirata. Família, seguindo aqui a nossa resenha, pra gente trocar uma ideia, vou falar sobre o Ryan primeiro. Depois a gente vai falar aqui sobre o provável Fortaleza. Até peguei aqui a provável escalação do GE e também de um programa, né, que cobre o futebol cearense. E aí eu acho que eles vão acertar. Eu confio muito mais nessa provável escalação para jogar contra o Vasco do que a do GE. Mas antes de destacar também essa possibilidade do GB ou Andrés Gomes, deixa eu trazer esse jornalista aqui da ESPN falando sobre o Ryan. Olha só. Do Vasco, continua muito bem avaliado pelo Porto aqui de Portugal. É bem verdade que o William Gomes, ex-São Paulo, que não é titular ainda, mas sempre que entra tem entrado muito bem. É dos principais jogadores da equipe na visão do Farioli, do técnico italiano ex-Ajax. Mas o Porto vai ao mercado em janeiro para contratar com certeza um zagueiro e avalia a possibilidade de contratar mais um ponta para nós aqui extremo. E se de fato avançar com a contratação de alguém, de subscrever essa contratação, o Ryan está nessa top lista, entre os 3 principais alvos do mercado para reforçar o ataque do Porto. Tá aí, antes de destacar essa situação, eu não sei se vocês a acompanharam, mas hoje no programa Sport TV News, né, que é logo pela manhã, eu vi o corte, não vi o programa, né, teve um debate lá da apresentadora falar, né, poxa, se estão cogitando o Vitor Roque na seleção, tem que cogitar o Ryan. Aí o Lofredo, não, mas o Vitor Roque, ele tem mais experiência, já foi decisivo em Libertadores pelo Atlético Paranaense, já rodou, bateu cabeça, que ele falou, na Europa, então o Vitor Roque tá à frente do Ryan. Cara, eu nem vou dizer que ele tá falando alguma besteira, porque realmente, né, o Vitor Roque já teve temporadas que foi destaque, principalmente ali no Atlético Paranaense. Só que assim, família, é complicado, né, a gente dar esse tipo de opinião, porque fica muito, né, porque o Ryan joga no Vasco, mas eu acho o Vitor Roque um grande atacante, um grande centroavante, muito forte fisicamente, mas eu acho assim que o Ryan é muito mais completo que ele, mas muito mais completo. O Ryan, eu acho que com o tempo, vai colocar no seu jogo a bola aérea, pela altura, o mano a mano do Ryan, de encarar a marcação, sabe, de driblar, é muito superior ao Vitor Roque. A canhota do Ryan também, ele chuta muito melhor que o Vitor Roque, então acho um jogador muito mais completo. Agora,
eu acho que é um debate, tá? Que o Vitor Roque também vive um bom momento ali no Palmeiras em relação à seleção brasileira, mas, por exemplo, a nível de Europa, claro que assim, depende muito do contexto, do treinador, do time que o Ryan vai escolher para jogar, né, para que ele possa chegar e performar e vingar, e se o clube vai emprestar ele para um outro time, não sei o que vai acontecer com o Ryan, mas tem tudo para dar muito certo no futebol europeu. Velocidade, explosão, mano a mano, a bola aérea que ele tá acrescentando no jogo dele, chute, cara, qualidade técnica, associar, tá jogando muita bola o Ryan, e eu entendo que nesse momento, sim, tem até um debate, mas mais aí pro futuro, mais pra frente, não acredito que vai ter debate não. O Ryan é mais jogador que o Vitor Roque, família. Agora sim, vamos entrar na partida de logo mais contra o Fortaleza. Tô colocando uma expectativa em relação a essa partida para que o Vasco possa chegar a 36 pontos e acabar com essa urucubaca aí. A última vitória do Vasco em solo cearense foi 2003, mano. Que é isso? Então, assim, tem que ser hoje. Vamos, Vasco! Então, família, deixa eu debater aqui com vocês. Primeiro, o provável Fortaleza. O GE repetiu aqui, né, a escalação que eu pontuei com vocês no último vídeo. Na verdade, no vídeo mais cedo, né? Breno, Kusevich, Brits, Mancuso e Gaston Ávila. Lucas Sacha, Pochettino e Crispim. Já passou pelo Vasco, né? Breno Lopes, Iago Pikachu e Daverson. Eu não acredito aqui nessa escalação, porque é um time muito ofensivo, tá? Só jogando com um jogador de marcação, que é o Lucas Sacha. Pochettino a gente conhece, o Lucas Crispim também, jogador que joga um pouco mais à frente, né? De repente pode até quebrar o galho ali de segundo volante, mas não é um jogador de marcação. Nem ele e nem o Pochettino. E eu não acredito, tá? Nessa escalação. Porque apesar de jogar em casa e precisar muito da vitória, o Fortaleza conhece o ataque do Vasco, que é um ataque bem positivo aí nas últimas rodadas no campeonato, desde que o Diniz assumiu. Thiago, mas eles podem pensar também que a defesa é frágil e vai jogar para cima do Vasco. Pode ser uma estratégia que eu não acredito. E aí, família, o Jogada, né, que cobre o futebol cearense, pontuou essa daqui, ó. Pierre na cabeça de área. E aí, sacando o Pochettino, jogando com 2 volantes, né, Pierre e Lucas Sacha, um meio armador e 3 atacantes. Essa formação aqui eu acredito mais. Que aí você ter 2 jogadores de marcação para ajudar ali na defesa, e a gente sabe que eles sabem, né, que o ataque do Vasco tá vivendo um excelente momento. Mas assim, família, mesmo assim, eu acredito, né, que a estratégia que o Vasco... Poxa, agora não dá nem pra falar dela porque existe uma dúvida em relação ao GB, né? Mas eu gostaria muito de ver o Vasco com o Ryan e com o Andrés Gomes, justamente pra gente conseguir, de alguma maneira, superar aqui o Fortaleza fisicamente, que vai ter entrega, que vai ter disposição. É uma final de Copa do Mundo, perdendo pro Vasco, eu acho que eles vão dar uma riada legal, então vão competir, sabe, fisicamente. Mas características aqui, se você analisar a característica de cada jogador, a gente sabe que o Pikachu não tem essa intensidade toda, o próprio Daverson, Lucas Crispim também, pode entregar ali no primeiro momento, mas não vai conseguir manter. Os 2 volantes aqui eu conheço pouco, o Breno Lopes, beleza, é um cara que ataca a profundidade. Então assim, com esse time que o Vasco... com esse time que estava sendo divulgado, poxa, eu tava assim, muito confiante. E não é que colocando o GB eu vou deixar de estar, mas é entender o contexto da partida. É o que eu falo muito aqui com vocês. Então tá aí, família. GB se destacou na pausa para a data FIFA e briga por uma vaga no time titular contra o Fortaleza. Neste momento, a maior dúvida de Fernando Diniz é entre escalar Andrés Gomes ou GB para formar o trio com Nuno Moreira e Ryan. Sem marcar há 7 jogos, Verratti corre por fora e deve iniciar no banco de reservas. Informação aqui do Bruno Morito. É isso, li certo aqui? Bruno Morito, é isso mesmo. Família, aí que tá o ponto. Poxa, eu não concordo, cara. Eu não concordo. Eu gosto do GB. Acho que é um jogador que tem um futuro promissor, tem recurso, um jogador diferente, bem diferente do Verratti. Tem muito mais essa condição de sair da área, de associar, de tabelar, de lançar, driblar, né? Ele tem muito mais recurso que o Verratti. Pode, né, perder na questão da presença diária, mas a fase do Verratti também tá difícil, a bola não tá chegando, as coisas não estão acontecendo pro nosso artilheiro. Mas aqui eu vou mostrar para vocês que não existe marcação com o Verratti, porque eu poderia chegar aqui e falar, poxa, beleza, gostei da modificação, vai manter ali a referência, um jogador com perfil, né, de 9, e tem mais a condição de associar, mas nesse ponto, num jogo fora de casa, cara, eu não concordo. Porque o GB até acho que ele é mais leve, né? Pela idade, mais leve que o Verratti, numa condição de pressionar, de puxar um contra-ataque.
Mas, cara, não se compara com o Ryan, por exemplo. O Ryan tem muito mais força que ele para um contra-ataque, para atacar a última linha. No momento de pressão, você, né, aquelas bolas que o Vasco rouba ali e faz o lançamento, ia ter essa condição com o Ryan e com o Andrés Gomes. Então, para um jogo fora de casa, eu prefiro muito mais usar o Ryan, que é um jogador versátil, que já comprovou que pode jogar ali, do que o GB. E aí eu entendo que é uma questão de preferência. Muita gente vai pontuar, não, Thiago, o GB, ele vai conseguir associar com o Coutinho vai ter essa condição de tocar a bola para o seu 9, coisa que ele não faz quando está fora da área, né? Ele não busca overhead, só quando está dentro da área. Então o GB vai ter essa condição de tabelar, de colocar o Coutinho, de repente, numa condição de finalizar pela tabela, né? Fazer uma parede que ele sabe. Beleza, é um argumento, não tô falando aqui que tá errado, que é, né, falando besteira, não. Mas eu, Thiago, num jogo fora de casa, prefiro ter um jogador como o Ryan, que consegue fazer parede, que está se mostrando um jogador forte também na bola aérea, principalmente ofensiva, e ter um ponta com essa característica aqui do Andrés Gomes. Eu acho que em jogos fora de casa, pede esse perfil, que vai te ajudar taticamente, e quando o Vasco ter a bola, vai ser um cara que vai atacar aqui o espaço, né? E aí ele faz esse facão, né? Cruza, e aí a gente pode encostar ali. Eu prefiro o Vasco com essa escalação, família vascaína. Até separei aqui, né? Essa daí. Léo Jardim, Cuesta, Robert Renan, Puma, Piton, Hugo Moura e Barros, que vai fazer um gol hoje, Coutinho, Andrés Gomes, Nuno Moreira e Ryan. Esse seria meu time, mas eu entendo a galera que defende aí a escalação do GB. Só que aí, cara, é isso. Eu aí já acho que é uma troca pela fase do Verratti. Colocando o Ryan e o Andrés Gomes é mudar a característica, é ter um time mais forte, um time mais leve, um time para pressionar, um time para puxar contra-ataque. Eu entendo dessa forma, família vascaína. Quero saber a sua opinião. E para finalizar o nosso vídeo, vamos passar aqui o BAP, que acabou de dar uma entrevista ao All Sports e mais uma vez fala dessa situação de Crefisa, Leila, Pedrinho, Vasco. Se liga só. Gasta dinheiro, a garantia, as ações do negócio. Rodrigo, não precisa dizer para bom meia. Isso é muito básico no mundo corporativo. O movimento é muito claro. E ele não superou a barreira dos 20%, porque isso seria um gatilho para você ter que ser considerado, por exemplo, uma parte que não é só financeira. É como se você estivesse realmente botando um pé dentro do clube. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que isso é um movimento, né, de desembarque de um clube para você embarcar em outro daqui a pouco. Eu não tenho a menor dúvida disso. Você vê problema dentro do contexto do futebol. Eu acho que nós temos um caso de conflito clássico aí. Como é que pode? Quem é dono de uma empresa que trabalha num clube, cujo maior patrocinador era esse, que é credor de um outro clube, que a garantia são as ações. Detalhe, isso tudo se anunciado no dia que o Vasco perde de 3-0 para o Palmeiras, em 20 minutos. Acho que isso é complexo. Mas legalmente não tem problema, né? Eu acho que tem algumas coisas que é feita a mulher de César, né? Não precisa ser honesta, tem que parecer honesta também. Então, para quem se posiciona como baluarte da correção, como é que fica isso aos olhos de todos? Eu acho que isso não pode. São dois clubes de grandeza nacional, são dois dos clubes de 5 maiores torcidas do Brasil, tá certo? Que disputam competições comuns, como Copa do Brasil, Brasileiro. Como é que faz uma relação dessas? Eu entendo que isso aí, na minha opinião, isso tem um conflito intrínseco ali. Tá aí. E aí, família, o Vasco, né, soltou uma nota oficial em relação a essas declarações aí do presidente do Flamengo. O Vasco da Gama repudia frontalmente a postura do presidente do Clube de Regatas do Flamengo, por fazer insinuações e ilações irresponsáveis e completamente desconexas da realidade em relação a temas que nada dizem respeito à instituição da qual é mandatário. Tal fato, além de não surpreender, certamente tem o intuito de desviar a atenção da opinião pública de assuntos ligados à conduta do seu próprio clube no mercado. Dito isso, o Vasco reafirma publicamente que conduz todas as suas decisões com total transparência, lisura e seriedade, valores que se manterão irretocáveis, mesmo diante de atitudes lamentáveis como esta. Tá aí, muita gente vai concordar com a postura, sei lá, do Pedrinho de repente não aparecer, de não falar, mas eu acho sim que tem que aparecer, que tem que falar.
gravar aí e utilizar as redes sociais do Vasco, porque isso não se faz, tá? Isso não pode, né, ficar dessa forma. É aquele esculacho, toque me voe no talento, com argumentos, né? Porque isso não existe, família vascaína. O que esse cara tá fazendo, assim, ele quer atacar a Leila, né? Isso tá muito claro. E aí fica utilizando do Vasco, da moral do presidente do Vasco, da moral dos jogadores, né? Porque ele tá insinuando que o Vasco, né, entregou o jogo para o Palmeiras, ou que eventualmente isso pode, né, acontecer. Pô, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, isso não existe. Ainda mais, e assim, para finalizar, que eu acho que esse vídeo tá até bem longo, ainda mais vindo desse cidadão, que na gestão dele, né, aceitou, claro, um bom papel colorido, e aí ele não pensou nessa questão imoral. Ele não pensou nisso. A patrocinadora do Campeonato Brasileiro, na gestão dele, acerta com o Flamengo. Ele assinou, ele aceitou, ele negociou, mas como é o maior patrocínio, né, entre clubes no Brasil, 226 milhões, ele não pensou nessa questão imoral. Porque chega numa reta final de Campeonato Brasileiro, tem um erro aqui, um erro ali a favor do Flamengo, isso não fica feio? Porque eu acho que no mundo ideal, para a patrocinadora da competição, um time que ela patrocina, poxa, vai ser destaque. Flamengo, Betano, campeão do Brasileirão 2025. Isso é legal? Isso não é imoral? Então esse cidadão, nessa situação que não cabe a ele falar absolutamente nada, e se for uma questão de ética, pior ainda. Ele não pode falar absolutamente nada em relação a Crefisa, Vasco, Leila, Pedrinho, jogadores do Vasco, porque na gestão dele, ele acertou com a patrocinadora do Campeonato Brasileiro. Então se ele tivesse recusado essa situação, seria um ponto. Já acho que ele não teria que falar nada. Mas beleza, ele poderia ali dentro, né, dessa cobrança que ele está fazendo a Leila, de uma questão de ética, show de bola. Ele recusou um patrocínio de 226 milhões por entender que tem um conflito de interesse. Ué, não é isso? Ou eu posso entender dessa forma, né, Bap? Não é? Eu não tô te dando aqui argumentos. Não seria, no mundo ideal, muito interessante para Betano, o Flamengo ganhar o Campeonato Brasileiro? Quem comanda o Campeonato Brasileiro? Não é a CBF? A Betano não é a patrocinadora do Campeonato Brasileiro? É muito estranho, né? É muito estranho. Então, sinceramente, irmão, você não tem o direito de falar absolutamente nada disso. Mas nada. E eu não sei também se tem algum receio, alguma coisa que mexe assim, de fato, né, a Crefisa acabar comprando o Vasco, porque acho que, né, tem uma experiência que a empresa e a Leila adquiriram ali no Palmeiras e, né, podem, né, trazer bons frutos aí para o nosso Vascão, né, um rival direto do Flamengo aqui no Rio de Janeiro. Não sei se já tá, né, tremendo na base. Mas não fala, cara, que você não pode falar nada. Fui!